Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª aula e a gente vai dar continuidade aqui no desenvolvimento dos nossos indicadores com DAX, tá? Então agora, né, que a gente carregou essas tabelas para o nosso modelo de dados, né, já com essa questão das datas, então agora na nossa tabela de deals, a gente tem as datas e tem o ID do status, tá? Então venho aqui na modelagem, eu vou tirar um pouquinho o zoom. Vim aqui na modelagem, dentro dessa modelagem eu vou jogar os dados da dimensão do status, porque eles não se encontram aqui ainda, coloquei. E aí eu vou criar, né, a ligação que existe entre o status e aqui, ó, o ID do status, na etapa atual. Vou mandar salvar. E além disso, vou criar, né, o relacionamento contendo a mesma questão da ativação entre a data de início da etapa e final da etapa que existe na tabela de fato deals. Então, início da etapa, vou mandar salvar, e o final da etapa de forma desativada. Então, só para validar aquilo que eu havia mencionado com vocês, se eu tentar ativar o relacionamento, ele vai me dar um aviso aqui embaixo de ambiguidade, ou seja, eu estou tentando chegar na tabela de deals funil atual a partir da tabela de decalendário de duas formas. Isso não pode, gera ambiguidade nos dados. Então a gente mantém esse relacionamento desativado e já já a gente vai ver como é que a gente ativa esse relacionamento. Então, continuando aqui, agora a gente consegue ver, por exemplo, como é que estão distribuídas as negociações por status e fazer cálculos para cada status. Exemplo, então consigo vir aqui, tá, e quebrar, por exemplo, vou tirar aqui, vou clicar aqui, vou tirar a etapa, vou botar os status, tá? Então, feito isso, vamos lá. Dentro dos status, a gente está com todo mundo aqui no funil atual, na etapa em andamento. Então as negociações, ó, ele quebrou aqui para todo mundo. Então a gente vai ter que validar o seguinte: a gente teve algum problema aqui porque todo mundo entrou para em andamento, nenhum entrou como fechado no show e a gente sabe que não é o caso. Tá? Eu vou até tirar aqui, porque o que acontece? Nós temos, ó, nas negociações do funil atual, nós temos, por exemplo, 6 aqui que estão com um negócio fechado. Tá? E ele mostrou como em andamento. Então a gente vai ter que dar uma olhada no que foi que aconteceu. Então, deixa eu ver. A gente vinculou o ID com o ID status. Essa parte está certinha. E aí, então, eu vou abrir aqui o nosso editor do Power Query para verificar o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. Dimensão status, o ID de forma numérica, fechada, perdida. E aqui eu venho em funil atual. O ID do status, está todo mundo como status 3. Tá? É isso que a gente vai ter que verificar aqui. Tudo bem? Onde a gente adicionou aqui? Personalização adicionada. Foi aqui que a gente adicionou o ID do status. Já sei. Olha o que foi que aconteceu aqui. Na hora que eu fui fazer a etapa vinculada a gente puxar as datas aqui, nessa mesclagem de consultas, eu alterei o tipo dos dados de etapa para texto. E aqui na minha personalização adicionada, eu estou fazendo comparações numéricas. Então eu estou olhando o seguinte: a etapa atual, ela é igual ao número 10? No caso, não, porque agora a gente transformou em texto. Então a gente precisa alterar isso daqui, né? Então eu vou clicar aqui na engrenagem, viu? Então isso é importante da gente ter essa validação da nossa análise, porque nesse caso ele tentou comparar com o número 10 e na verdade a gente está falando de um texto. Por isso que tinha dado confusão ali e apareceu todo mundo como em andamento. Por quê? Ele percorreu todo mundo. É igual ao número 10? Não. É igual ao número 11? Não. É igual ao número 12? Não, porque está definido como texto. Como não era igual a ninguém, ele botou 3 para todo mundo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as aspas simples aqui. Então, se a etapa atual for igual a 11 como texto, aí a gente bota 2. Se for igual a 12 como um texto, a gente bota igual a 4. Se for igual a 5 como um texto, a gente bota igual a 5. Aí agora ele vai recalcular para a gente
tá? E agora já vão aparecer novas etapas aqui, ó. Tem o 5 aqui que está aparecendo. Obviamente que a maioria está com o status 3, mas agora já vai ficar um pouco mais claro. Tem vários status de número 5 aqui. Então, ó, vou mandar aplicar. Ele carregou. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó, 9.077 em andamento, 6 foram fechadas, 6 perdidas, 911 no-shows, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que já na ideia do funil atual, é preciso dar vazão em muitas análises aqui, em muitas negociações. Mas a gente já vai chegar nesse detalhe. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui, vou criar uma nova medida, eu vou calcular apenas as negociações do funil atual que estão em andamento. Então, ó, negociações do funil atual em andamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a calculate, vou calcular as negociações no funil atual, porém eu quero olhar para os casos em que a fato deals do funil atual, do ID do status, seja igual a quem? 3. Ou seja, 3 é o em andamento. Então agora eu calculei, tanto é que se eu colocar aqui essa medida, ela vai aparecer só para quem está com status em andamento, que são as 9.077. E por que eu fiz isso? Porque eu vou querer ter uma tela, aqui uma visualização, que me mostre apenas como estão as negociações do funil atual, aqui, só que estão em andamento. Então aqui não vai considerar ninguém que a gente, por exemplo, negócio fechado, negócio perdido, qualquer coisa do tipo, tá? Então essa é uma visualização aqui que a gente quer ter. Então a gente já conseguiu verificar o funil de vendas, as etapas do funil que estão em andamento, as etapas do funil no geral, aquilo que foi fechado e aquilo que não foi, o tempo médio, né, de cada uma das etapas, e por último, a gente vai calcular agora a questão das negociações que são criadas e as negociações que são fechadas dentro de um período de tempo, tá? Então, vejo vocês na próxima aula.